Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos programas Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Esse programa tem o objetivo de conversar sobre gestão de recursos hídricos no Brasil com os nossos convidados, com os nossos amigos, de uma forma o mais descontraída possível e sempre com muito bom humor. Quem de vocês que estão nos assistindo já vem assistindo os outros episódios, sabe disso, né? Uma boa brincadeira, uma piada, uma história engraçada sempre rola. Isso aí. Eu sou a Mônica Amorim, também apresentadora deste programa, que fica cada vez melhor com os nossos convidados, a participação, os comentários e as contribuições dos nossos ouvintes. O Gestão da Água no Osso faz parte de um projeto maior chamado Águas de Todos. O objetivo do Águas de Todos é colocar à disposição de quem se interessar tudo o que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também, além de trocarmos experiências e continuarmos aprendendo com as nossas conversas. Aqui no nosso programa, nós temos conversado com bastante gente que trabalha, que faz reflexões sobre gestão de recursos hídricos no Brasil. Sempre a partir, né, como falei na primeira intervenção, sempre a partir das histórias e das histórias que envolvem a atividade dos nossos amigos e dos nossos convidados. A ideia é trabalhar o conceito da gestão de recursos hídricos a partir, né, do seu contexto histórico e do contexto histórico dos nossos entrevistados, mas também a partir das histórias que nem sempre aparecem publicamente e que aqui no nosso programa a gente até provoca. Assim. Então, Rani e Felipe, se vocês tiverem alguma já história de bastidor, já vão se preparando que a Mônica vai provocar vocês. Um pouquinho só. No episódio de hoje, que tem um nome bem grande, o nosso assunto será a mobilização para a criação do Comitê de Bacia da região hidrográfica Sertão do São Francisco. Uma história muito interessante, com números impressionantes, que eu já vou contar um pouquinho para vocês agora. As atividades de mobilização para a formação deste comitê no Sertão de Alagoas duraram 40 dias e contaram com a participação de 3 duplas de mobilizadores de campo que percorreram 38 municípios, além de 2 mobilizadores de escritório. Esses mobilizadores de campo percorreram mais de 6.400 quilômetros, fixaram cartazes em mais de 150 locais diferentes, realizaram 160 visitas e reuniões temáticas, envolvendo mais de 600 representações dos segmentos poder público, usuários de água e sociedade organizada. 132 instituições se inscreveram para compor as 40 vagas do comitê. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos 2 jovens consultores, a Raniele e o Felipe, ou, como a gente chama, a Rani e o Felipe. Não sei se podemos fazer assim, né? Essa é a forma com que a gente se conversa normalmente. Muito obrigado a vocês dois por participarem da gestão da água no osso. A partir da experiência de vocês é que nós vamos construir essa conversa. No que se refere à mobilização... É contigo, Mônica. Rani e Felipe, vocês foram os coordenadores executivos do processo de mobilização para a formação desse comitê. Quais atividades ficaram na responsabilidade de vocês ao longo do processo e qual delas foi a mais desafiadora? Olá, para todos. Agradeço o convite, da Mônica e do Paim
para falar um pouco, né, dessa experiência. Foi um divisor aí, um grande aprendizado, né, para a gente. Só contextualizar um pouco, né, Mônica, nesse bate-papo, essa região lá no sertão de São Francisco, né, e aonde a gente está. A gente estava aqui no Espírito Santo, e a gente foi para essa região. Então, a gente já teve aí um grande desafio, uma grande gestão no osso, como vocês falam, né? Da Nesse distância. por causa da distância, enfim. Então, assim, né, a gente desenvolveu lá, a gente teve alguns recortes de atividades. Eu trabalhei como uma coordenadora executiva nesse contrato, e eu tinha basicamente uma função de fazer uma integração da equipe, né, a equipe de coordenadores, né, vocês estavam aí com a gente como uma coordenação técnica ali, metodológica, e eu fazia essa interlocução entre os contratantes, vocês e os demais mobilizadores, né, nós tínhamos esses grupos que você mencionou, e fazia também a gestão contratual, né, nos aspectos financeiros, disponibilização de recurso, infraestrutura, alinhamento dessas demandas, né, porque como a gente percorreu ali todos esses municípios, então requeria da gente esse planejamento prévio, essa avaliação aí diária, junto à equipe de campo, sobre as necessidades, e fazendo isso caber no nosso cronograma financeiro, que era a nossa parte osso, né? Então, eu ficava fazendo bem osso. Então, as minhas atividades estavam aí entre conversar com quem sempre estava querendo mais e melhor do processo, conversar com vocês para dizer isso cabe, isso não cabe no contrato, cabe ou não cabe no orçamento, e dizer, olha, estamos sonhando demais, espera lá, o orçamento não está cabendo ainda. E dar estrutura para a equipe, né? Qualidade de trabalho, né? Os mobilizadores ficavam muito tempo na estrada, então a gente tinha ali toda uma preocupação de deslocamento, de estrutura, de alimentação, de hospedagem, e aí eu ficava fazendo essa interlocução aí com o apoio das meninas do escritório. Olá, Mônica. Olá, Paim. Muito Fala, Felipe. muito obrigado pelo convite de estar por aqui, poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência com vocês, fazer esse bate-papo rápido. Aos ouvintes que nos escutam, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que apreciem aí esse bate-papo nosso. Indo para a pergunta da Mônica, bem, nesse trabalho de mobilização eu atuei como um coordenador técnico, fazendo a ponte entre a coordenação geral e os mobilizadores de campo, né? Então, eu fazia o acompanhamento dos mobilizadores e a verificação se as metodologias propostas no plano de trabalho e discutidas entre a coordenação, propostas pela coordenação, estavam sendo aplicadas de forma adequada, se elas estavam tendo os resultados esperados, e tendo essa conversa diária, semanal com os mobilizadores de campo e apoiando eles de uma forma mais direta quando necessário, tanto presencialmente, tendo que subir, até porque a gente estava lembrando aqui, foi numa época em que a gente estava saindo da Covid-19, né? Então, a gente Nossa, verdade, tinha esquecido disso. a gente estava no finalzinho já, quando as coisas estavam começando a ficar um pouco mais tranquilas, ainda assim todos com máscaras, todos com álcool em gel, ainda assim a gente teve que lidar com alguns contratempos de mobilizador acabando pegando Covid e eu tendo que dar esse apoio e participando com eles presencialmente. Em alguns momentos, comparecendo em reuniões em nome da própria equipe de coordenação para poder dar esse apoio aos mobilizadores. Então, teve toda a parte técnica, metodológica, e teve também toda a parte logística, né? De contratar carro, pagar alimentação, pagar diária, máscara, álcool em gel, não sei o quê. Era muita coisa, né? Para ver no meio para fazer com que a mobilização acontecesse, né? Da forma como estava prevista.
E Quando aí, você olha, fala em mobilização, acha que é pouca coisa, que é um trabalho simples, é um trabalho que a gente precisa ter, é um trabalho, um contato pessoal, né? É um trabalho social, digamos assim, onde você tem que levar uma informação, ou levar uma ideia, ou levar um propósito, ou motivar, enfim, Uhum. depende do objetivo da mobilização, mas ainda assim por trás tem um, um nível de planejamento que vai para além de só a parte do objetivo e a parte da execução, né? Toda essa parte dos subsídios à equipe de mobilização, que é executada pela coordenação executiva, e também a parte logística de verificar a rota, verificar os locais que têm que ser visitados, verificar as distâncias, otimizar os caminhos, otimizar as visitas que os mobilizadores têm que fazer, e aí, para isso ser feito com eficiência, né, isso tem que ser acompanhado diariamente, verificado. Então, é um trabalho que está aí nos bastidores, e também a gente contou com o apoio das nossas auxiliares, das nossas auxiliares de escritório, para fazer todo esse processo aí de apoio ao processo logístico e à coordenação. Anne, uhum. você queria complementar? Desculpa. É, não, foi uma ótima observação. Só queria dizer que, para além de tudo que está no papel, né? Então, assim, é uma atividade de convencimento, né? É uma atividade de conversa de boteco, né, pai? Então, é aquela que você vai sentar ali com, né, os atores de um território e vai, ao mesmo tempo que, pelo perfil dessa mobilização, que era esse novo espaço, né, que estava sendo construído de deliberação, então você tinha que informar. Então, para além de ir divulgar, olha, tá, vai ter um comitê, então você tinha que primeiro informar, muita gente nem sabia o que era. Então, foi um trabalho, assim, de convencimento, de agregação ali, né? E, para além de todo o planejamento, a gente ainda tinha as especificidades de cada equipe e as dinâmicas que ocorriam no dia. Então, a gente tinha todo um planejamento do dia, né, rota, e aí acontecia alguma situação que a gente tinha que, no meio ali, tomar uma decisão de ou otimizar, ou aproveitar a pauta, ou, né, enfim, aproveitar aquele momento para alcançar o objetivo da mobilização, né? Um exemplo disso foi o evento, né, que a gente foi dos Profetas da Água, né? A gente estava lá com todo um planejamento, e aí, do nada, a gente fica sabendo que ia ter esse evento cultural com os produtores rurais, com os sertanejos, né? Um outro perfil de agricultor rural, completamente diferente do que a gente tem aqui no Sudeste, né? Que tem uma questão de convivência com a seca, de apego não, de ligação simbólica com a natureza, e ia ter esse evento lá, e a gente falou, vamos lá ver, conversar. São essas pessoas que estão no chão da bacia, e foi um evento transformador, né, ali de etnobotânica, etnoecologia, e mobilizar esse pessoal para entrar para o comitê. Então, assim, a gente ainda teve, essa foi uma surpresa boa, a gente aprendeu muito, né, mas a gente teve outras não tão boas, né, de ir, não encontrar pessoa, não conseguir conversar, enfim, não conseguir cumprir a pauta do dia, mas de reaproveitar, né, porque tudo, a gente também, assim, do ponto de vista do contrato, né, vamos falar assim, a gente tinha dois grandes objetivos. Um era experienciar mesmo, assim, a gente está numa outra sociedade, numa outra realidade, e nós somos frutos da academia. Então, a gente também tinha essa preocupação metodológica. Isso está fazendo sentido? Porque a gente vem discutindo sobre, né, processo participativo, inclusão, dar espaço né, para as minorias. A gente aplicou tudo isso. Mas também muito num lugar assim de como acessar esse pessoal, de como fazer essa mobilização caber nesses 45 dias, porque a gente tinha uma meta de contrato, né? Então, a gente estava assim, sempre nessa dança, né? Vamos mobilizar, tá atendendo aos requisitos do contrato, tá cabendo no planejamento financeiro, né? Então, assim, e puxando aqui para o podcast, para a gestão no osso, é muito isso, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa dentro do planejamento e a gente não tem tempo e não tem recurso. E aí a gente tem que tomar decisão, né? E aí
E, Felipe, um dos objetivos, talvez o maior objetivo de conversar com vocês aqui no nosso programa é exatamente isso, né, que vocês acabaram de falar e de descrever. Esses números todos que a Mônica apresentou no início, que são, digamos, o resultado concreto, né, do trabalho que vocês capitanearam, que a Mônica e eu participamos, eles não nasceram do nada, né? Há uma cultura no Brasil de que processos de mobilização são voluntários, são atos políticos de voluntariado. Não é nada disso, né? A prova cabal é o que vocês estão descrevendo, é um trabalho profissional, mas, ao mesmo tempo, é uma conversa de bar, sim. Né? Mas, fundamentalmente, então, é uma conversa de bar profissionalizada, mas que se insere, isso está por trás da tua fala, né, Rani? Se insere numa cultura que não era uma cultura de nenhum de nós quatro. Não? Quando vocês participaram lá com os Profetas da Água, e depois a gente pode até falar rapidamente o que é isso, não? Vocês estavam dentro, não, da cultura daquela região. Isso é muito importante. Ok, vamos para frente. Felipe e Rani, a gente sabe, a mobilização, né, vocês já deram algumas dicas sobre isso, elas tinham, o termo de referência tinha previsto um conjunto de atividades lá. Né? E também, né, foram necessárias outras atividades. Vocês podiam traçar um pequeno comparativo, assim, quais eram as que estavam no termo de referência e quais as que foram necessárias e que surgiram ao longo do trabalho, né? E por que elas surgiram? Vou começar, Felipe, você complementa. Primeiro tem, assim, vou fazer aqui uma breve contextualização, né? Quando o TR foi elaborado, ele foi elaborado através de uma cooperação técnica, né? Entre o contratante e o governo do estado, né? Do Alagoas. E ele foi desenvolvido antes da pandemia. Então, ele foi elaborado final de 2018, 2019. Por algum motivo, ele só foi... Era para ter saído em 2019, essa contratação. Depois, eu acho que veio a pandemia e eles só conseguiram efetivar mesmo em 2021. Né? Início de 2021 e a gente iniciou... Não, 2020 e a gente iniciou início de 2021. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente teve que modernizar algumas coisas, né? Hoje eu vejo isso. O TR não trazia nada de estratégias de comunicação e de divulgação da informação, né? E uma das coisas que a pandemia trouxe, né, assim, para a gente, foi o avanço dessas ferramentas, né? De pulverizar. Né? De pulverizar. Digitais, né? Redes sociais, né? Isso. Então... quando a gente foi fazer o plano de trabalho, esse foi o primeiro ponto. A gente precisa ter um canal para alcançar mais pessoas, é um território grande, então vamos incluir aí essa, né, estratégia de comunicação. Mas o que tinha o TR? Ele tinha uma visita porta a porta, né, em cada município. Vou abrir aqui um outro parênteses, né? Dentro da gestão de recursos hídricos, esses colegiados, né, que era esse espaço que estava se formando. O objetivo da mobilização era mobilizar esse território para ocupar esse espaço que era o comitê, para gerir ali as águas daquele território. E aí a gente tem os 3 grupos, né, os usuários, a sociedade civil e o poder público. Então, a principal estratégia definida dentro do TR era fazer um porta a porta em cada um dos municípios, em cada um desses grupos. Ou seja, em cada um dos 30 e poucos municípios, a gente tinha que alcançar 3 grupos, né? Que não quer dizer que seriam 3 visitas, porque você pode ter mais de uma associação, você tem a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Então, essa era a principal estratégia. Divulgação do processo na rádio, né? Através de spot, e divulgação por meio de cartaz, né? Então, essas eram as estratégias que estavam previstas, e o que a gente acrescentou? A gente acrescentou, como eu já mencionei, as redes sociais, então a gente tinha um WhatsApp específico, um Instagram específico, né, onde as pessoas conseguiam fazer essa demanda.
A gente introduziu as reuniões temáticas que ocorriam presencialmente ou online, né, que apesar de ser no interior também funcionou bastante, assim, a gente teve um bom feedback e tivemos também o aproveitamento de pautas, né? Então, o que é esse aproveitamento de pauta? A gente tem uma reunião da Comissão de Meio Ambiente no município tal, durante aqueles 45 dias. Então, a gente conseguia fazer uma articulação para participar dessas reuniões, que é o que a gente chamou de reaproveitamento. Já existia uma reunião, a gente batia lá, a gente quer participar também, a gente vai pegar 5 minutos e tal. Um espacinho na pauta. Um espacinho ali, enfim. E foram essas as estratégias que se mostraram, né, bem eficientes, né? Algumas a gente usou mais em determinados grupos, outros e menos, mas, né, foram essas. Felipe? Bem, para a gente, complementando um pouquinho ainda a sua explicação, que já foi ampla em cima das estratégias, né? E aí, inicialmente, estava previsto 40 dias de atuação direta, né? Então, teriam as 3 equipes, todos os dias em campo, para tentar encontrar ali, naquele caso, eram 600 contatos específicos, se eu não me engano, né? 200 de cada um dos grupos que a Rani mencionou. Como uma forma de otimizar essas estratégias que ela mencionou, né, a gente acabou dividindo esses 40 dias em períodos, né? Então, teria o primeiro período, o período de aproximação, onde foi feita a primeira visita aos municípios e a distribuição dos cartazes, a primeira colagem de cartazes, de uma forma mais ampla, né? Então, essa primeira semana, o foco não era fazerem as visitas individualizadas, nem fazerem as reuniões, mas sim identificar os principais atores, fazer uma primeira entrega de alguns folders e colagem de cartazes. A partir da segunda semana, segunda e terceira semana, aí sim a mobilização já mais direta, mais direcionada, com reuniões temáticas, né? Essas reuniões temáticas agrupavam vários interessados de um mesmo grupo ou dos 3 grupos diferentes em cada um dos municípios, né? Então, os mobilizadores poderiam conversar com mais pessoas ao mesmo tempo. E aí, nessas segunda e terceira semana, houve o processo de aplicação das demais metodologias. E aí, todas ocorrendo de forma concomitante, né? Internet, telefone, os cartazes continuaram a ser colados, distribuição de folder, reuniões, visita porta a porta, aproveitamento de pauta. Na última semana, aí sim entra naquela derradeira processo de mobilização, né? Onde houve a repescagem que a gente chamou, né? Que aí já com o processo já indo para o final, né? Você tem uma noção daqueles que participaram, você tem ali todo o processo de mobilização mapeado através de formulários, né? Então, é fundamental ir obtendo informações sobre o que está sendo feito, né? E monitorando e acompanhando o trabalho para você chegar nessa última semana sabendo o que foi feito e os resultados que estão sendo alcançados. E nela a gente já tinha uma noção de quantas inscrições tinham sido realizadas. E foi a semana em que a gente obteve o maior número de inscrições, né? Se eu não me engano, a gente entrou nela com cerca de 30 ou 40 inscrições e terminamos com mais de 100 inscrições. Deu um salto, né? Deu um salto na última semana, mas a gente sabe, como todo brasileiro, né? A gente acaba deixando para fazer a inscrição, para fazer a tarefa sempre nos últimos dias do prazo. E aí, fundamental. Sim. E aí, realmente, as nossas... O que a coordenação, né? O que nós prevemos como coordenação de ter esse momento de repescagem, de ir atrás dos interessados, daqueles que participaram, mas não efetivaram a inscrição, retornar novamente lá no endereço de alguns atores estratégicos, bater na porta, olha, e aí a inscrição? Efetuou? Você mencionou que ia fazer a inscrição, fez? Vamos fazer? Está aqui o papel, vamos fazer agora? Esse processo demonstrou ter sido muito efetivo, ter trazido resultados muito bons para
agregar aquelas pessoas, aquelas entidades que se dispuseram a participar do comitê lá nas primeiras semanas, que se mostraram interessadas, acabaram sendo algumas delas efetivando nessa última semana da repescagem. Estratégia fundamental que foi adotada lá. Vocês conseguem, desculpe, Rani, te interromper, só para agregar, vocês conseguem, dessas atividades todas, destacar uma que seja, vocês tenham considerado ao longo desse processo como talvez não sei se mais importante, mas talvez a mais estratégica, a que vocês entendem que deu mais resultado? Bom, a gente até ficou pensando assim nisso por um bom período, né? Assim, a gente não consegue. Antes de responder, eu vou fazer uma observação que vai justificar esse raciocínio. Muitas vezes, quando a gente trabalha com processo de mobilização, e eu sinto isso, às vezes, para quem só observa a mobilização, pensa que a mobilização você vai lá, você comunica, né? E não entende que tem todo esse trabalho da sistematização da informação. Então, assim, com quem você conversou, qual foi a percepção da pessoa, que feedback ela te deu, né? Qual a sua percepção da conversa, ela entendeu, não entendeu? E a gente fez isso ao longo de todo o processo. E aí, por isso que a gente conseguiu, na última semana, falar assim, bom, a gente está com baixo número de inscrição, a gente já estava esperando, vamos olhar para as informações que a gente tem, né? A gente tinha uma equipe que né, foi importante, né, um dos fatores de grande sucesso desse trabalho, mas a gente foi olhar e falar, não, esse aqui ficou, esse aqui não ficou, esse aqui fez a reunião, mas não está muito interessado, né? Então, a gente foi atrás de validar isso, né? Então, o que é? Trabalho com informação, planilha por trás, fez a reunião, relatório da reunião. Então, assim, isso foi uma estratégia que a gente adotou, interna, operacional, que subsidiou muito a nossa tomada de decisão lá no final da mobilização, porque a gente sabia exatamente aonde que a gente tinha que ir para buscar aquela possível inscrição que não foi efetivada. Então, assim, trabalhar com mobilização também requer essa organização de você saber com quem você está comunicando, a imagem que você está passando, quem que vai receber, se recebeu bem, se não recebeu, se precisa ajustar a linguagem, né? Então, assim, só uma complementação para chegar na minha resposta. Aí o Felipe pode complementar. A gente ficou depois discutindo muito isso, pai, o que deu mais certo, o que não deu. Aí a gente falou assim, bom, metodologicamente, a gente não tem como dizer qual foi a melhor, porque a gente não colocou lá no formulário de inscrição qual foi a forma de comunicação ou a estratégia que aquela pessoa ou que aquela instituição... É verdade. Como isso chegou até você, né? Assim, né? Exato, a gente não colocou isso na inscrição, a gente colocou várias coisas, quem foi o mobilizador, a cidade, o que mais motivou, qual que era o tema da água, que ele, né, se ele já sabia de algum instrumento, mas a gente não colocou isso. Então, assim, pragmaticamente, a gente não tem como dizer, assim, essa fez mais, essa não fez mais, até porque a gente teve uma dinâmica, por exemplo, algumas estratégias funcionaram muito bem com um dos grupos. Outras estratégias funcionaram melhor com outro grupo. Então, assim, também tem esse fator. Mas o que a gente pensou, assim, ficou, em termos de percepção nossa, o aproveitamento de pauta foi muito eficiente. Essas reuniões onde a gente conseguia se inserir no assunto, assim, a gente, por duas formas, né? A gente conseguia aumentar, né, esse alcance. Então, às vezes, tinha pessoa que estava ali que não era o nosso público, mas ela ficava sabendo. Então, ela repassava essa informação. Então, isso a gente acha que amplificou, né? E aí, Felipe, você quer complementar? Posso complementar. A gente tinha conversado nessa duas estratégias, né, na nossa percepção inicial, né? Essa e a outra seria a porta em porta, né?
Porque assim, que para a gente, a nossa percepção é que essas duas deram mais, podem ter dado mais resultado, como a Rani mencionou, né? A gente não consegue mensurar. A porta em porta, você conversa diretamente com a pessoa, você tem um contato pessoal, você transmite a informação de uma forma mais pessoalizada mesmo, de uma forma mais direta. Então, esse tipo de contato causa uma sensibilização maior. Você tem mais tempo para conversar, mais tempo para explicar. Possivelmente é uma estratégia que pode ter convencido, né, da importância, convencido mais pessoas que participaram desse tipo de estratégia, que foram alvo desse tipo de estratégia, a importância de se participar, de entrar, né, de participar do processo de seleção para compor o comitê de bacia. Por outro lado, a estratégia que a Rani mencionou, ela vai no outro aspecto, né, que é o aspecto da quantidade. Enquanto no individual, talvez a gente tenha um pouco mais de qualidade da transmissão da informação, da sensibilização, do convencimento, no aproveitamento de pauta, a gente pode ter tido um quantitativo maior, um alcance maior. Então, a nossa percepção foi um pouco que essas duas talvez tenham funcionado melhor. Agora, pensando nas etapas do processo de mobilização, acredito que a última semana, como eu mencionei agora há pouco, o Paim e Mônica, né, é essa em que o porta a porta e o contato direto foi a atividade mais realizada, talvez tenha contribuído para o número. Esse é o número que a gente consegue observar, né? Que aumentou justamente na última semana. Então, pode ter realmente contribuído esse porta a porta, essa ligação direta para o aumento. A gente tem até, Rani, para comentar que, para além das estratégias, tem assim um fator que a gente considerou preponderante para o sucesso da mobilização, que é o fato de a gente ter contado com equipes de mobilizadores locais. São profissionais que trabalham na região, que conhecem a região, que conhecem os seus municípios, conhecem os profissionais que atuam nessa área de meio ambiente ou na área afim de meio ambiente, na área da agricultura, na área da ecologia ou na parte de assistencialismo rural. Enfim, o conhecimento desses profissionais foi fundamental para que a gente conseguisse alcançar certas instituições, até mesmo os órgãos do poder público, né? Alguns deles conheciam, já tinham contato com alguns, enfim, alguns contatos dentro das prefeituras ou dentro das câmaras, enfim, ele já tinha alguma abertura e conseguia fazer esse contato para marcar essas reuniões ou fazer esses contatos de uma forma mais ágil, de uma forma mais objetiva. Então, a gente observa aí, depois de fazer esse trabalho lá no Alagoas, a gente já observou outros trabalhos de mobilização que estão com processo em andamento para contratação, enfim, em que não há essa obrigatoriedade ou uma indicação de contratação de mobilizadores locais. A gente acha que essa estratégia, essa abordagem, ela é fundamental e deveria ser adotada em qualquer que fosse o trabalho de mobilização, sempre ter a prioridade ou sempre buscar, não que botasse uma limitação ou algo do tipo, não é isso que eu estou mencionando, mas sim tentar agregar o conhecimento local, o conhecimento regional, que é fundamental para o sucesso desse tipo de trabalho. Deixa eu agregar um detalhe a isso, Felipe, que assim, concordo, não, sabe disso, plenamente com isso, mas agregar o fato de que aqueles mobilizadores, né, eles aportaram as relações pessoais, as relações políticas que eles tinham na região, o conhecimento deles, né, o saber que eles detinham em relação à região,
mas a equipe, né, da consultoria aportou o saber da gestão de recursos hídricos. Então, isso, olha, eu já participei de um bocado de processo de mobilização e tem alguns detalhes desse trabalho que vocês estão descrevendo e que me impressiona muito. Um deles é isso, né? Sim, equipe de mobilizadores locais é fundamental, mas equipe de mobilizadores locais devidamente capacitados, né, e informados sobre o objeto, né, que eles deveriam mobilizar as pessoas. E o outro aspecto, eu já encerro, passo para a Mônica, o outro aspecto é o que a Rani levantou bem no início, assim como contexto. Isso, Rani, essa sim, né, esse profissionalismo que foi atribuído ao processo por vocês, no sentido de ter, de não ser nada voluntário, nada amador, não, era tudo muito bem planejado, muito bem programado. Isto, né, é, para mim, na minha própria leitura, até como participante, um diferencial capital, assim, do processo e do sucesso do processo que vocês comandaram e de outros que a gente vê por aí, que a gente sabe que não dá em absolutamente nada. Mônica. Tá. Eu quero destacar bem rapidamente 3 coisas. Essa equipe, né, de mobilizadores, além de ter sido capacitada, era uma equipe que tinha um suporte, né? A gente estava sempre em contato constante com eles. Assim. Eu sofria, né, porque eu não conseguia acompanhar, como vocês, as mensagens do grupo de WhatsApp. Então, quando eu pegava para dar um retorno, o retorno já tinha sido dado, a orientação já tinha sido dada, né? Eu estou tentando correr atrás de ficar mais esperta com essas coisas aí. Então, isso é uma coisa. A outra é a questão de estarmos, né, abertos aos ajustes, né? Por mais que se tenha um planejamento, né, a ser executado, organizado, eu sentia que a equipe, né, os próprios coordenadores, os mobilizadores, estavam sempre abertos aos ajustes, né? E vocês falaram dessas situações até agora. Outra coisa que eu achei muito legal que o Felipe trouxe é o tete-a-tete, né? Como que o tete-a-tete tem o seu lugar, né? E eu acho que, assim, saindo, né, ou quase saindo da pandemia, as pessoas estavam um pouco ansiosas, assim, por isso, né? Então, quer dizer, quando você tem uma conversa pessoal, assim, a gente sente, né, assim, se a pessoa está motivada, se não está, né, ou o que é que pode motivá-la de uma forma mais fácil do que numa comunicação que seja digital ou virtual. Pelo menos essa a impressão que eu tenho. Tá. Era isso que eu... Só complementando, Mônica, era isso que eu ia falar, assim, eu acho que essa plasticidade, né, o nome que a gente deu aqui, assim, da gente olhar e ver a melhor decisão que cabia ali para aquele grupo, e o grupo que conseguia permear pela linguagem, pela forma, pelo horário, né? Então, assim, tinha muita gente que falava assim, não adianta ir lá naquela prefeitura, nesse horário, assim, porque a gente não vai conseguir, a gente tem que ir de uma outra forma. Então, assim, foi agregar também esse conhecimento local deles, né? O trânsito deles nesses espaços. Então, às vezes, a gente acaba não valorizando, e a gente conseguiu valorizar muito isso, né, durante a contratação, fazer essas duplas, né, conseguir montar habilidades diferentes de forma que esse grupo pudesse trabalhar, né, em consonância, assim, com o objetivo. Para mim, é uma das melhores experiências, assim, que a gente tira desse trabalho. Legal. Bom, vocês dois são jovens consultores, trabalhando na área de recursos hídricos no Brasil. Vocês atuaram, né, na formação desse comitê, e a gente sabe que vocês estão atuando na revisão do plano da Bacia do Rio Doce. Nós gostaríamos, assim, que vocês citassem 2 particularidades para vocês, na visão de vocês, de cada um desses processos. 2 da mobilização, né, lá para a composição do comitê, né, do Sertão do São Francisco, e 2 que vocês conseguem perceber, né, ou que vivenciaram, da mobilização para os eventos da revisão do PIR Doce. Tá, Anne, acho que eu posso responder lá, responder É uma da pergunta mobilização. bandida. Um pouco, mas a gente
Eu vou tentar responder o do sertão, Rani, você complementa e depois responde do doce, porque acabo que quem que participa dessa parte de mobilização do doce é você, eu não estou É mais a Rani. diretamente nesse contrato. Eu não estou diretamente trabalhando nesse contrato, mas quanto à mobilização no Sertão de São Francisco, eu vejo uma conversa que tivemos juntos aqui, né, eu e Rani. Duas particularidades. A primeira é o contexto socioeconômico da região, que é diferente enfim, da onde a gente está hoje, no Sudeste, que é diferente do contexto do Sul, que é diferente até de outras regiões do próprio Nordeste. Lá dentro do próprio Alagoas, a gente via essa diferenciação da região da Zona da Mata para a região do Agreste, para a região do próprio Sertão. E dentro dessa lógica ali de fazer uma mobilização para a criação de um comitê que vai discutir água numa região onde tem Não tem água. pouca água ou quase não tem água, Né? um local para decisão, de tomada de decisão sobre um recurso, um insumo tão importante, se torna um local de interesse de certos atores. Então, a dinâmica socioeconômica do local é uma peculiaridade que observa-se a existência de atores que se destacam com interesses de poder. Então, a balança do poder, de decisão do poder, ela é meio pendida para um lado. Então, tem que saber lidar, né, com esse tipo de interesse, com esse tipo Tem mesmo. de disputa de interesses, disputa de poder, que nos remete lá aos séculos passados, lá o sistema coronelismo, né, em que você tinha uma pessoa que, enfim, falava pelas demais e tomava as decisões. Então, essa é uma das peculiaridades que a gente observou que ainda hoje reside nesse tipo de sociedade, esse tipo de pensamento coronelista, onde você tem um que quer falar pelos demais e num ambiente de tomada de decisão, como a gente estava mencionando que vai ter o CBH sobre esse recurso, isso se dessalta aos olhos a alguns dessas figuras, desses atores, né, vamos dizer assim, atores estratégicos que sim são importantes para a gestão, mas que têm esse viés de disputa de poder e desequilíbrio entre os poderes. A segunda peculiaridade eu acabei já misturando aqui nessa primeira, que é fazer uma mobilização para conscientizar e para levar informação sobre a importância de se integrar um comitê que vai discutir água em uma região que quase não tem água. Então, a peculiaridade é como convencer, como orientar, como sensibilizar as pessoas da importância de fazer gestão de água num território onde a gente quase não tem água. Em que 6 meses do ano as pessoas saem das suas casas e vão para uma outra região do estado ou vão para outro estado porque não tem água para poder dar para os animais, não tem água para beber, não tem água para plantar. Onde a vida ela parece se esvair, né? Mas que a gente esteve lá presente, pôde observar, ela está permeada em toda a caatinga, em toda em toda aquela paisagem. Mas a sustentabilidade ali da vida do sertanejo, ela é dura, ela é difícil, ela é custosa. Então a gente conseguiu perceber ali que muitos deles abandonam mesmo a casa, as residências abandonadas durante parte do ano por falta de água. Então, peculiaridade a ser enfrentada não só no sertão nessa região do sertão do Alagoas, né, o sertão do São Francisco, como nas outras áreas de sertão do Nordeste.
das outras áreas da Caatinga e as áreas sertanejas do Nordeste. Todas elas têm essa mesma peculiaridade, né? Como sensibilizar pessoas para discutir a gestão de água no lugar onde a gente tem pouca água. Rani, pode complementar e toque a resposta da segunda parte da pergunta. Vamos lá, assim, vou aproveitar o gancho, né? Primeiro, assim, a gente precisa entender que toda mobilização tem um objetivo, né? Então, talvez eu destaco aqui essa primeira peculiaridade, né? A gente tem essa mobilização que foi feita para a criação de um espaço de poder, que tinha esse objetivo, mobilizar as pessoas, engajar. E enquanto eu vou para o doce, eu vou para uma bacia que o objetivo dessa mobilização social é dar publicidade ao processo, né? É uma mobilização que, por lei, ela é realizada para dar à sociedade informações, subsídios nesse processo de elaboração do plano, né? Um instrumento de gestão. Então, ela funciona muito mais como um repositório de informação. Então, você mobiliza os atores estratégicos, você mobiliza a sociedade, mas num cunho de convite e de informação. Então, esse tete-a-tete, né, essa análise territorial, ela acontece no próprio processo de revisão do plano, né? É uma mobilização que vai estar permeando ali esse processo de divulgação. Então, isso, assim, a gente está aqui comparando duas formas de fazer mobilização. Uma peculiaridade que eu tenho, assim, que eu vejo no doce é que a gente está, né, primeiro mobilizando para um processo de revisão que é longo, que é tecnicista, que a gente tem que estar fazendo essa transformação da informação para que a informação de fato chegue às pessoas, já que é uma mobilização de comunicação, né? Então, isso é uma peculiaridade aí nesse processo. E a segunda peculiaridade tem a ver com os mobilizados, né? A gente tem uma bacia que, em termos de gestão de recursos hídricos, tem seus instrumentos, né, implementados, tem uma maturidade, mas também tem uma sobreposição de agenda e de interesses que gera desinteresse em participar desse processo. Então, essa mobilização do doce, ela está sempre esse resgatando, assim, olha, gestão de recursos hídricos é importante, o plano é importante para isso, o plano vai definir isso, o plano vai trazer isso, vai melhorar isso, no sentido de demonstrar a sua importância e de trazer os atores para esse processo de decisão, né? Para fomentar, apoiar o comitê. Então, eu vejo que é uma peculiaridade, assim, que, né, a gente vai estar sempre se atentando, e é uma mobilização também que está muito agarrada aos normativos, né? Se a gente for seguir lá a resolução que rege o processo de revisão de um plano, a gente tem lá algumas premissas que a gente tem que atender, né? Disponibilizar os documentos técnicos, audiências públicas, consultas, oficinas. Então, é uma mobilização para isso, né? Para ir alcançando esses objetivos. Completamente diferente, né? E isso, né, Rani, que a Bacia do Doce, a sociedade que mora, está fazendo a revisão, né? O Doce, como tu mesmo disseste, já tem plano, tem praticamente todos os instrumentos de gestão previstos em lei implementados, tem projetos, tem programas andando, enfim. Mesmo assim, né, fica claro na tua fala, e ela traduz absolutamente de forma correta a realidade, ainda assim é preciso um esforço de informar as pessoas de que, olha, essa bacia aqui, há poucos anos, né, sofreu uma hecatombe, né, com um acidente na barragem de Miami. Então, complicado. Vamos mudar de assunto agora? Sou eu, né, Maurício? Só. Vamos mudar de assunto e falar um pouquinho de vocês. Assim. Contem aí para a gente assim, como é que ou melhor, quais são os desafios, ou o desafio, como vocês quiserem, de dois jovens como você, dois profissionais bastante jovens,
se inserirem no mercado da consultoria brasileira? Felipe, você quer começar? Eu vou fazer uma fala mais geral, iniciar, e depois acho que você pode complementar de uma forma mais específica. Essa pergunta é de bandido também. Mas ela tem uma resposta assim, bem objetiva. Mas ela é importante, né? Ela é fundamental, A ela é gente tem que importante falar sobre porque isso. É uma reflexão diária que a gente tem quase. Quando eu vi a pergunta, eu falei, tá trocando figurinha com a terapia? Uai? Tá vendo? A gente está fazendo a pergunta certa, né? Pergunta de bandido mais certa. Pois eu acho que o desafio para jovens consultores de recursos hídricos é o mesmo desafio para quase todos os jovens profissionais que estão hoje iniciando suas carreiras, estão hoje começando a trabalhar, estão começando a entrar no mercado de trabalho, que é quebrar o paradigma experiência, oportunidade de trabalho. A gente vê que esse paradigma ele aparece para quase todos em alguma etapa do início de sua jornada profissional, né? E você procura o seu primeiro emprego e sempre precisa que você tenha experiência para você conseguir o emprego. Mas para você conseguir o emprego, você tem que ter experiência. Então, você se depara com uma situação em que você não tem nem emprego, nem experiência e não consegue nem adquirir experiência e não consegue nem emprego porque você não tem experiência. Então, esse é um paradigma que muitos jovens brasileiros como nós enfrentam, né? Especialmente aqueles que vêm de uma condição social mais difícil, que lutaram, que vêm de uma família mais humilde, precisaram trabalhar, precisaram galgar esse espaço, lutar para conseguir fazer o seu curso superior, para começar a se inserir no mercado de trabalho. Há uma dificuldade clara para quebrar essa barreira. Mas a partir do momento em que você consegue romper esse paradigma, né, a Rani pode comentar aí um pouco sobre como a gente pensa essas questões, aí sim, a gente entra num outro mundo, que é o já do mercado, estar no mercado, e aí sim surgem novos desafios. Aí desafios mais complexos, né, que aí estão associados com outras questões, não mais a essas de início da inserção, e sim com se posicionar dentro do mercado. Mais especificamente para a gente que está na consultoria ambiental, conseguir, como a gente estava mencionando, né, Rani, ter voz e conseguir alcançar um espaço onde a gente pode realmente colocar as nossas ideias, ser ouvido, contribuir de uma forma mais efetiva e sair dessa primeira camada onde a gente trabalha como funcionários, onde a gente está no mercado de trabalho braçal, onde a gente pega no batente da gestão, no batente da elaboração dos produtos, dos relatórios, passa uma camadinha acima para a camada do planejamento, ou seja, a gente sai desse trabalho terceirizado ou de um trabalho onde você é funcionário e começa a se posicionar como um consultor especialista, você começa a conseguir um contrato pessoal ou abre uma própria empresa, uma microempresa e consegue um contrato próprio. Então, romper essa barreira, iniciar essa trajetória é um grande desafio e que demanda não só o nosso conhecimento pessoal técnico, né? Demanda também todo um conhecimento de processo administrativo, do próprio processo burocrático, do próprio processo judicial, de licitações, que envolve todo um conjunto de normas que precisam ser seguidas, né? Para mim, que sou engenheiro, tenho que seguir todas as regulamentações do CREA. Então, toda a minha experiência tem que estar registrada no CREA. E hoje, muitos contratos pedem que todo esse registro, toda essa sua experiência esteja vinculada nas anotações de responsabilidade técnica dentro do CREA.
em atestados de capacidade técnica. E aí, seguir essas normas, conhecer, saber como fazer isso é, é fundamental. E muitas vezes a gente sai da faculdade, a gente termina o nosso curso sem saber que isso existe. Sem saber. Eu levei alguns anos, depois de formado, para entender como é que fazia uma anotação de responsabilidade técnica e para que servia. Até um dia atrás, eu fui... A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando novas informações. Até um dia atrás, a gente estava com algumas dúvidas aqui sobre essa questão de ART e atestados. Eu dei um pulo lá no CREA. Fui perguntar sobre... Contando já o caso, pai, como você mencionou. Deixa eu só ligar aqui a bateria. Fui lá conversar com o responsável sobre as ARTs. Aí mencionei que tinha alguns trabalhos que eu não tinha feito ART. Aí ele orientou, olha, então você pode fazer uma retificação das suas ARTs e trazer. Aí eu falei, então eu vou fazer a ART para o meu contratante e levar para ele. Ele, não, a RT não é do contratante, a RT é do profissional. Ele me chamou a atenção. Aí eu bati mais um papo com ele, não sei o que, tal. Tem esse outro trabalho aqui. Esse aqui está em andamento, então, mas o meu contratante não pediu RT. Como é que eu faço? Eu emito RT para ele? Ele falou, você não emite RT para contratante. A RT é do profissional, você vai emitir para você. Aí, enfim, depois de quase 10 anos de formado, aprendi mais uma coisa assim que a gente está sempre nesse processo de aprendizado. Aprendi que né, pode ser comum aí para muitos dos nossos ouvintes, podem já saber isso, mas aqui eu tenho que confessar que eu não sabia, até poucos dias atrás, que na ART, na verdade, a gente não emite a RT para o nosso contratante. A RT é do profissional, né? É a sua RT, é a sua anotação sobre o seu serviço e você emite, independente se o teu contratante está pedindo ou não. Você está prestando um serviço, você emite a sua anotação para você registrar aquilo e você só apresenta ela para o contratante com base no que você está executando. Rani. Legal. Rani. Vou tentar ser breve aí, né? Mas, assim, o nosso grande desafio, e a gente discute isso, né, o Felipe é engenheiro, então ele é bem mais pragmático para algumas coisas, mas eu sou muito mais planejadora, né? Então, eu fico assim, não, mas a gente precisa, daqui a um ano, ter entendido como que funciona isso. Porque, de fato, assim, a gente... como a Mônica mencionou, né? A gente tem as habilidades técnicas, as nossas habilidades interpessoais, e tem essas habilidades que a gente vai adquirindo, né? E o que a gente viu, assim, comparando, né, a gente com outros colegas que também estão nessa área, e de postura, né? O que está dando certo, que deu certo para um fulano, ou que deu certo para uma determinada empresa, ou como determinada empresa está fazendo. Então, a gente tem visto muito assim, que exemplo positivo que deu certo, ou que deu errado, que eu não posso fazer, a gente vai seguir para... Né? Os acertos e os erros. Então, assim, essa questão do planejamento, né, de buscar o posicionamento profissional, que eu vejo que, às vezes, é um lugar que a gente acaba ocupando sem perceber. Então, assim, às vezes é confortável para você estar numa posição de assessoria, de suporte, né? Você vai estar ali, mas você vai chegar um tempo em que você vai estacionar e vai vir uma outra pessoa com mais inovação na cabeça, com mais, né, fresco, como diz assim, que vai vir para esse teu lugar, né? Porque, assim, à medida que a gente vai dando suporte, a nossa hora lá no mercado vai ficando mais cara. E a gente sabe que a consultoria, para a conta fechar no final, você tem que ter bons profissionais trabalhando numa X quantidade de horas que vai caber dentro de um contrato. Então, a gente tem buscado muito a capacitação, buscado se posicionar, eu acho que essa é uma palavra, assim, tanto tecnicamente, então, assim, a gente está num período de estudo, de análise, de reflexão, de observar alguns exemplos,
e de observar assim, putz, a gente fez isso, deu muito certo, pô, isso aqui não deu, não tá legal, não vamos fazer assim, né? Porque é um desafio. E aí é um desafio também do ponto de vista da gente ser jovem, que é assim, você está num processo que você sabe que aquele processo, por experiência, por literatura, não vai dar certo, que aquele caminho, aquela decisão, né, e planejamento, gestão de recursos hídricos é isso. Você toma uma decisão aqui, aí te dá um caminho. Aí ali, mais na frente, você precisa avaliar alguma coisa, você toma uma outra decisão. Então, são pequenas decisões que no final vai ser uma grande decisão. E aí, às vezes, no meio, nessa pequena decisão, você tem um gatilho, você tem uma contribuição para fazer que é pertinente e que, às vezes, por você estar nesse lugar do jovem, você não é considerado. E aí, isso é um grande desafio, porque, assim, enquanto você está nessa posição de jovem, você não tem, né, toda aquela capa, né, que a idade te dá, né, então, a imposição dessa armadura, e você também não pode ser impositiva, porque você está ali num processo em que é negociação, é articulação, e então, assim, tentar ocupar esse espaço, né, para se posicionar e ser ouvido é um grande desafio, né? E aí a gente tem algumas camadas, mulher sofre um pouquinho mais, né? Então, assim, a gente tem que ainda transpor essa barreira, então, assim, são desafios, assim, mas estudo, planejamento e posicionamento, não tem Legal. muito para onde correr. Gostei desse resumo aí, ó. Estudo, planejamento, posicionamento. Acho que fechou muito bem, assim, de uma forma propositiva e positiva, né? Que é um caminho que vocês estão nele e estão dispostos a continuar. Muito bom. Sim, sim. Pessoal, a gente está chegando no final, né? Nos minutos finais. E aí, nesses minutinhos finais, né, a gente abre assim e pede que vocês, em 2 minutinhos, né, cada um, vocês fiquem à vontade para falar sobre o que vocês quiserem, né, com relação ao assunto que nós discutimos, alguma coisa que não foi pontuada, mas que vocês acham importante, né, colocar aqui no nosso bate-papo. A gente também sabe, né, que vocês aproveitaram um pouco desse trabalho, né, lá no Sertão de Alagoas para fazer uma experiência como nômades digitais, né, conhecendo lugares novos, né. Tem alguma coisa também nesse aspecto que vocês destacariam, que foi bastante interessante nesse período? E só antes, assim, de vocês responderem, lembrando aqui, o Felipe disse que ele é engenheiro, né, Felipe? Você tem mestrado, né, em engenharia ambiental, e Rani é bióloga, né, e fez mestrado no Profiágua. É isso, né? É isso. Isso Felipe, mesmo. você pode responder aí. Bem, eu acho que a pandemia abriu os olhos, né? Porque acredito que falar que trouxe novos tempos, a gente está talvez entrando num erro comum, porque a gente já estava já vivemos um mundo digital, já vivemos uma era de digitalização antes da chegada da pandemia. Ela só abre os olhos para a possibilidade de não ter um lugar fixo para trabalhar, não ter um lugar fixo para fazer as suas atividades, né? No âmbito da consultoria, a gente percebeu que muito pode ser feito à distância e pode ser praticamente quase totalmente adaptado para o home office, possibilitando exatamente esse tipo de trabalho, ou possibilitando a gente trabalhar mais de um trabalho ao mesmo tempo, estando em locais diferentes, viajando para compromissos a trabalho, sem deixar de aproveitar os momentos de viagens, essas viagens, para conhecer os locais, né? A Rani tem algumas experiências sobre isso, mas também traz para a gente questões diferentes, né, que precisam ser observadas. Para a gente trabalhar home office, a gente precisa basicamente ter
um bom equipamento, um bom computador, energia, a gente precisa ter energia, e a gente precisa ter internet, né? Basicamente, é fundamental ter a nossa estar bem, né, de saúde, estar bem para poder trabalhar. E tem que ter E disposição, né? Porque assim, não dá para ser pensando, gente, assim, você cada dia está num lugar, numa casa diferente, dormir numa cama diferente, né? Assim, são questões assim que a gente tem que estar com muita disposição também para poder lidar com é elas. a famosa prática do desapego, né? Você não está apegado ao lugar ou a algo fixo e você experimentar e ter novas experiências a cada dia, uma coisa nova. E além de proporcionar novas experiências, né, esse trabalho de consultoria possibilitar viajar para diversas regiões do país, conhecer os locais, conhecer as diferentes peculiaridades e particularidades da gestão de recursos hídricos nas diferentes regiões do país, a gente tem a experiência, a gente tem a possibilidade de conhecer o lugar de perto. A gente tem a possibilidade de conhecer o, o Brasil real, vamos dizer assim. Lá no sertão, essa foi uma experiência onde, para além do meu trabalho lá, junto aos mobilizadores, de estar com eles em campo, de pegar um carro, dirigir pelo sertão, as estradas do sertão, mobilizar as pessoas, a gente teve a oportunidade, nos nossos tempos vagos, de dirigir pelo sertão para conhecer como se fôssemos moradores locais, conhecer a região, entender a dinâmica, ver, ver as pessoas, conhecer locais que muitas vezes a gente não iria na nossa vida Não ia tirar marcar para uma viagem, né? Ah, vou viagem, né? Não iria viajar lá. Não iria viajar para conhecer uma cidade de 5 mil habitantes no interior do Alagoas, que tem um ponto turístico específico que tem uma vista maravilhosa e que a gente só teve a oportunidade de ver e presenciar isso estando lá. E não só ali, como diversos outros locais que a gente tem viajado. Para muito bom. fechar a minha, já passei dos meus 2 minutos, mas vou contar um caos, então, relacionado a esse mundo de Conta. home office que cria situações que são, enfim, impagáveis. Mas uma situação que eu vivenciei foi, enfim, estávamos trabalhando home office, mas um contrato exigia ou tinha previsão de uma reunião presencial em outro estado, junto com a equipe do órgão gestor que trabalha naquele estado. Pois bem, fomos, então, cumprir essa exigência, fomos fazer a reunião presencial lá, junto aos demais técnicos do órgão gestor. Chegando lá, nos deparamos com, ainda nesse mesmo cenário de pós-pandemia, algumas pessoas em casa, de home office, com a jornada de trabalho flexibilizada, então tinha uma escala de trabalho, algumas pessoas em casa, outras no trabalho. Então, a reunião já tinha alguma coisa estranha ocorrendo na hora que a gente chegou na sala de reuniões, porque não tinha ninguém na sala de reuniões. E algumas Ai, pessoas já estavam em era, casa. era presencial só para vocês. E aí a gente acabou descobrindo que era presencial só para a gente. A gente viajou, foi para outro estado, foi fazer a reunião presencial e acabou que a reunião presencial só tínhamos nós lá presencialmente, todo mundo estava no seu próprio computador, dentro do mesmo prédio, em prédios próximos, cada um na sua baia, cada um no seu ambiente de trabalho, alguns realmente em casa, alguns realmente afastados por conta de Covid, mas foi uma situação curiosa. Então, assim, pós-pandemia, poderia ter sido realizado completamente virtual, Vocês Então, não precisavam mas ter viajado, não né? precisavam ter viajado. A reunião transcorreu perfeitamente no ambiente virtual, com nós lá presencialmente. Então, é inusitado, inusitado.
E também a gente observa que agora deixa um ponto de provocação, né, para os gestores e, enfim, para aqueles que fazem as contratações. A gente pode otimizar o uso do recurso público ou do recurso privado, que seja a fonte, mas a gente pode otimizar ela, principalmente nesse tipo de situação em que algumas reuniões, esse é um exemplo claro, né? As reuniões podem ser feitas online, sem demandar recursos para deslocamento de pessoas, agrupamento em um único lugar, levando pessoas de estados diferentes a se reunirem em um ponto específico para fazer uma reunião. A gente já viu que é possível fazer isso e essa provocação tem que ser feita para que daqui para frente, em próximos contratos que a gente venha a se esbarrar por aí, a gente venha a encontrar, que a gente já tenha essa otimização do recurso público. Até mesmo agora, do ano passado, terminou no início do ano, né, a elaboração do Plano Nacional, da revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que teve seus eventos de participativos online. Isso é fenomenal, porque você pôde agregar junto em uma mesma sala gente do Brasil inteiro. Gente que estava tanto na capital do seu estado, quanto na beira do rio, dentro Sim. lá na sua fazenda, ou no pequeno produtor rural, na sua comunidade. Enfim, todos eles puderam participar juntos no mesmo ambiente e pessoas de condições socioeconômicas completamente diferentes. E Isso funciona, né? possibilitou, né? E funciona e possibilita a participação. Então, essa foi a história. Essa foi um pouquinho mais alongado, mas passo para a Rani contar aí agora as percepções dela e o perrengue dela aí com Os minutinhos finais. esse tipo de trabalho. Não, assim, primeiro, essa questão do nômade, né? Eu sou uma pessoa um pouco apegada, assim. Eu gosto de ter o meu espaço, gosto de ter o meu momentinho, um canto, né? Enfim. E aí, isso foi uma coisa que eu exercitei muito, assim, nesse período, né? Assim, dá para você ser nômade sendo apegado, assim, essa é a minha conclusão. Então, assim, dá para você ser nômade e apegado. A primeira coisa... Deu uma esperança, hein? Assim, o que a gente percebeu, assim, claro, tem que ter um planejamento. Lá que eu batendo no planejamento de novo. Tem que ter um planejamento. Então, assim, a gente ficou 6 meses viajando. Então, a gente tinha algumas metas semanais que a gente tinha que bater para a gente conseguir ter o fim de semana para ser nômade, né? No período que a gente estava nesses 40 dias aí na mobilização. Depois disso, a gente foi flexibilizando conforme os nossos contratos. Então, assim, a gente quer conhecer o estado do Alagoas e quer ficar perto da praia. Vamos procurar uma casa que tem internet boa, que tem um espaço que você pode trabalhar com um pouco de privacidade e que fique a 5 minutos da praia. Então, a gente alugou uma casa assim. Aí fomos para Sergipe, do mesmo esquema. Vai para Sergipe, então a casa tem que ter um espaço para trabalho confortável, essa era a nossa regra maior. Tem que ser perto da praia, tem que ser fácil de deslocar. Fomos para Bahia. Na Bahia, no mesmo esquema, tem que ter, tem tudo, né? Enfim, mas aí nem tudo às vezes sai como planejado, é a parte do desapego. Mas né? perto da praia sempre era, né? Perto da praia, né? Sempre perto da praia, perto de um rio, perto de uma montanha, tinha que ter ali uma aventura, né? Entendi. E aí, às vezes, algumas coisas não saem como planejado, né? Por exemplo, nesse caso, né, da última cidade que a gente passou, a gente chegou num domingo, debaixo de temporal. Na segunda-feira, eu tinha uma semana de oficinas públicas e acabou a energia. Chovendo, caindo o mundo. E aí, eu, por curiosidade, quando a gente chegou na casa, eu perguntei, a gente chegou, parou, acabou a energia.
Aí eu perguntei, então, mas quando falta energia aqui, vocês vão para onde? Vocês fazem o quê e tal? A gente estava num lugar meio, numa península, né? Então, assim, já limitada ali, meio de estrutura. Não, quando falta energia aqui, a gente vai lá para um resort, não sei aonde, que lá tem gerador, tem internet de satélite, e funciona de lá. É só você chegar lá e falar que você está aqui, tá. Aí eu falei, bom, tô cansada, vou dormir, amanhã é um novo dia, porque ela me garantiu que no máximo umas 2 horas a energia voltava. Acorda eu, 5 horas da manhã, preocupada. Meu Deus. Nada Oficina, de energia. nada, nada, nada. Deu 6 horas da manhã, nada. 7 horas da manhã eu falei, Felipe, a gente tem que ir lá para o resort, porque como é que... E era eu que abria a oficina. E assim, o telefone não estava funcionando. Então não tinha nem como eu avisar alguém que eu não ia abrir a oficina, que eu precisava. Vai a gente com uma sombrinha de praia, com a mochila, porque assim, quando a gente vira nômade, nosso escritório é mochila, né? Então vai tudo ali na mochila. Pus a mochilinha, levei uma roupa e tá, gente, indo para o resort. Quando a gente anda 50 metros, tem um riacho que a água tá dando na cintura. E tinha que atravessar para chegar Tinha no que atravessar, e a gente atravessou, porque eu precisava chegar, né? Porque assim, você é nômade, você está aproveitando, você, né, tá desapegado, mas tem um compromisso, né? Você tem toda uma estrutura por trás. Enfim, foi isso, caiu um temporal no dia, consegui fazer a oficina e deu tudo certo. Mas a assim, mochila era impermeável, né? Ou não choveu na hora? choveu na hora, mas a gente estava com aquela, sabe o sombreiro de praia? A gente transformou o sombreiro num guarda-chuva. Foi assim um perrengue, eu fiquei super estressada, porque eu me estresso quando as coisas saem muito da linha do planejado, mas no final deu tudo certo, assim. Mas uma coisa que assim, né, a gente tem aprendido é que assim, é um mundo de possibilidades. Então, assim, a gente trabalha com um pensamento intelectual, que a gente precisa, para além do nosso conhecimento que a gente vai adquirir, né, enfim, se capacitar, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, com o nosso espaço, mentalmente, né? E a gente percebeu que, assim, isso favorece muito a gente ter uma qualidade de vida, a gente conseguir fazer os nossos hobbies com responsabilidade e, assim, quero conhecer um lugar, tem estrutura, tá dando para ir, então a gente vai, né, e vai junto, né, e vai com os pets ainda, né, e é isso. Buscando compatibilizar, né? As É, coisas. é. Muito legal essa experiência. Eu já não podia ser nômade de jeito nenhum. Se eu passasse por tudo isso que vocês passaram, eu não estava aqui, eu já estava internado em alguma clínica, alguma coisa assim. Felipe e Ranieri, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A conversa foi gostosíssima, né? Então, nós agora estamos chegando no final mesmo. Mônica, vamos fechar o nosso programa de hoje. Todos que estão nos acompanhando, este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou, simplificadamente, a Gestão da Água no Osso. Por favor, divulguem, critiquem, elogiem, divulguem. E nos acompanhem nas nossas redes sociais aí do programa Águas de Todos. Até mais. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço aí, Paim, um abraço, Mônica. A gente se encontra aí em outras oportunidades. Até mais a todos vocês. Um abraço. Obrigado por ouvir. Agradecer mais uma vez a Mônica e o Paim, né, por esse bate-papo aí, esse convite. Agradecer aos ouvintes aí, a gente está aberto, né, a trocas, né, os canais aí das redes sociais, então agradeço mais uma vez e a gente se esbarra por aí nessa vida nômade. Né? Vocês gostaram, né? Tchau, pessoal. Até a próxima.